só posso lhe conceder 1 hora. As palavras eram simples, mas chegaram com autoridade absoluta, deixando claro que cada segundo dali em diante era um privilégio. Meu chá está esfriando. Nessa hora, Matthew percebeu imediatamente o quanto tinha deixado a situação sair do trilho. Ele abaixou a cabeça na mesma hora, ciente de que o silêncio e o jeito de encarar já tinham ultrapassado a linha da educação. Por favor, me perdoe. Esses anéis são usados para medir a sensibilidade de uma pessoa a Dark Magic, em outras palavras, a aptidão dela para as artes sombrias. No entanto, esta é a primeira vez que eu os vejo ficar de um preto tão profundo, tão abissal. Grandfell Cloud Arpeggio Romeu ergueu levemente uma sobrancelha. Dark Magic, de algum jeito, esse termo soa familiar. Num mundo construído como um manual de level up, palavras assim não eram especialmente raras. Matthew continuou, cada vez mais focado. Ela funciona de forma diferente da magia com a qual você já está familiarizado. Enquanto falava, ele começou a demonstrar o fluxo daquela energia ali mesmo na sala, moldando a explicação com movimento mágico visível para deixar a diferença inconfundível. Se a magia convencional é um poder manifestado por meio de descoberta, cálculo e manipulação de mana, então Dark Magic se apoia em algo totalmente diferente. Ela usa a escuridão dentro de uma pessoa como combustível. Essa era a distinção central e, para Matthew, a verdade mais importante de todas. É uma fonte de poder estranha e alienígena, diferente de tudo que a teoria mágica ortodoxa aceita. Enquanto falava, ele observava Grandfell Cloud Arpeggio Romeu de perto, estudando até a menor reação no rosto daquele nobre de cabelo prateado. A voz de Matthew continuava firme, mas os olhos dele estavam intensos. Essa magia é alimentada pela mente do alvo, mais especificamente, pelo passado dele. Quanto mais profunda a dor, quanto mais escuro o trauma, mais devastador pode se tornar o poder resultante. O corpo de Matthew tremeu levemente enquanto a implicação afundava ainda mais dentro dele. Mas se a sua sensibilidade realmente é tão esmagadora assim, então o seu passado, Mr. Lioy, sinceramente, eu tenho medo até de imaginar que tipo de horrores você deve ter suportado. Grandfell Cloud Arpeggio Romeu ficou em silêncio e mergulhou em pensamento. A escuridão interior, o passado. A ideia não passou por ele sem deixar marca. Até a quietude dele pareceu mais pesada por um momento, como se aquelas palavras tivessem tocado em algo que ele não conseguia descartar de imediato. Enquanto isso, por trás daquele silêncio elegante, Lioy estava surtando. Eu sabia. Eu sabia muito bem. Ele está falando do meu passado vergonhoso. Só esse pensamento já bastava para fazer a alma dele se encolher de agonia. Que vergonha absurda! Isso não é Dark Magic, isso é magia de execução social. Quanto mais ele pensava nisso, pior ficava. Então Lioy percebeu que Matthew não tinha como conhecer as configurações originais do personagem Grandfell Cloud Arpeggio Romeu. Isso deveria tranquilizá-lo, mas de algum jeito só deixava a vergonha alheia ainda mais insuportável. Mesmo assim, o constrangimento era quase fisicamente doloroso. A testa de Grandfell Cloud Arpeggio Romeu se franziu, e a aura imponente dele se aguçou na mesma hora. Ficar cavando o passado de alguém logo no primeiro encontro. A sala pareceu esfriar de repente sob a pressão do desagrado dele. Essa é a sua ideia de boas maneiras? Matthew pareceu horrorizado no instante em que as palavras saíram da boca de Grandfell. Me perdoe. Fui profundamente desrespeitoso. O pedido de desculpa veio rápido e sincero, sem o menor traço de orgulho. Pela minha falta de cuidado, cometi uma grave indiscrição, disse Matthew, se curvando profundamente sem hesitar. Vou me apresentar ao Conselho dos Anciãos e solicitar formalmente uma punição disciplinar. Grandfell Cloud Arpeggio Romeu só conseguiu encará-lo por um momento, quase sem palavras diante do quanto aquele homem estava disposto a levar isso longe. Você está levando isso a sério demais. Mesmo assim, depois de uma breve pausa, ele escolheu aceitar o pedido de desculpas em vez de insistir mais no assunto. Eu aceito o seu arrependimento. As palavras saíram medidas, controladas e deliberadamente generosas. Um leve sorriso aristocrático tocou os lábios dele. O espírito investigativo é uma das maiores virtudes de um verdadeiro estudioso.
Ele falou como se estivesse dando um veredito de um lugar muito acima de qualquer ofensa comum. Eu não desgosto de um estudioso que continua tão fiel ao próprio ofício. Matthew ficou sem palavras. Ninguém jamais tinha falado com ele daquele jeito antes, nem com compreensão, nem com respeito e muito menos com esse tipo de reconhecimento calmo. O que surpreendeu Matthew ainda mais foi a curiosidade genuína de Grandfelclaw de Arpegio Romeu sobre como aquele poder realmente funcionava. O nobre de cabelo prateado perguntou num tom estável, no entanto, se a Dark Magic vem de uma fonte diferente da magia comum, isso significa que ela ainda pode ser usada quando a mana de alguém estiver completamente esgotada? Não era uma pergunta casual. Ela acertava em cheio o coração da aplicação prática. No momento em que ouviu isso, Matthew segurou Grandfelclaw de Arpegio Romeu pelos ombros num impulso aberto de empolgação, esquecendo toda a contenção em um instante. A reação dele foi tão imediata que quase pareceu explosiva. Você se interessa pelas artes sombrias? Então aceitaria seguir esse caminho de pesquisa comigo? Perguntou Matthew, praticamente tremendo de esperança. Grandfelclaw de Arpegio Romeu caiu em silêncio na mesma hora, e a intensidade repentina do convite puxou para uma sensação desconfortável de déjà vu. Essa sensação, essa situação, espera, eu com certeza já vi essa cena exata antes, pensou ele. Na mesma hora, ele lembrou de Archon perguntando quase a mesma coisa, praticamente no mesmo tom. Você vai se juntar a mim na jornada interminável da espada? Então, como se quisesse deixar tudo ainda mais absurdo, uma notificação do sistema apareceu de repente diante dele. Número de Raimages convencidos, 9. Grandfelclaw de Arpegio Romeu mostrou o menor sinal de surpresa. A contagem tinha ido de 8 para 9. Então o Matthew também conta? Sem perder tempo nisso, ele se virou para ir embora, com a capa varrendo o ar atrás dele num arco suave. Meu tempo acabou. Até a saída dele parecia teatral. Entrarei em contato com você novamente mais tarde. Por dentro, Leoy soltou um suspiro enorme de alívio. Boa, objetivo concluído. Agora vamos sair daqui logo. Se eu ficar mais tempo, é bem capaz de eu acabar preso dentro dessa torre para o resto da vida. Matthew não o impediu. Em vez disso, apenas abaixou a cabeça e disse, obrigado. Mais tarde, de volta ao laboratório de Grandfelclaw de Arpegio Romeu na Magic Tower, o clima mudou de novo. No momento em que voltou, ele foi direto retomar o trabalho, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Leoy estava completamente acabado. Eu tenho mesmo que dividir um corpo com um viciado em trabalho desses? No segundo em que voltamos, ele já abriu um livro. Nem deu tempo de respirar. Eu estou exausto. Exausto de verdade. Mas antes que pudesse sequer ficar muito tempo remoendo essa miséria, mensagens dos Raimages começaram a chegar uma atrás da outra, todas expressando boa vontade, saudações e boas-vindas formais à Magic Tower. A enxurrada de reconhecimento era impossível de ignorar. A missão de conquistar os magos tinha sido um sucesso completo. Leoy sentiu uma pancada de dopamina acertá-lo de uma vez. Todos os Raimages me reconheceram agora. A realidade daquilo fez um arrepio de empolgação passar por ele, apesar do cansaço pesando em cada parte do corpo. Como esperado de um homem com influência lendária, pensou ele, com a satisfação crescendo dentro do peito. Então o familiar toque do sistema soou na mente dele, claro e brilhante, como se o próprio mundo estivesse confirmando aquilo. Recompensas concedidas. A influência dele dentro da Magic Tower disparou, e com isso vieram novas funções administrativas que antes estavam escondidas. Leoyol não conseguiu esconder a alegria de jeito nenhum. A Magic Tower não era uma guilda pequena ou uma facção local qualquer, era uma potência de nível nacional. Ganhar influência ali significava pôr a mão no volante da própria história. E agora aquela instituição inteira estava praticamente repousando na palma da mão dele. Primeiro o Kingdom of Usra, e agora a Tower também. Grandfelclaw de Arpegio Romeu apenas soltou um resmungo frio e dispensou a notificação como se não valesse nada. Sem sentido. Na mesma hora, Leoyol gritou por dentro. Ei, a gente não pode aproveitar isso nem por um segundo? Só uma vez?
Porque os dois nunca conseguiam entrar na mesma sintonia. Mesmo assim, a atração das novas recompensas o puxou de novo. Novas funções. Ele abriu a janela de status, só para congelar com o que apareceu em seguida. Que diabos é isso? O ciclo de notícias lá fora estava explodindo. A primeira nação de Arcana agora tinha se manifestado na realidade, e as implicações eram enormes. Capital estava sendo despejado no Kingdom of Yusra como uma onda gigantesca e imparável. Dinheiro, influência e oportunistas estavam convergindo todos de uma vez, transformando o reino no centro de uma tempestade que crescia cada vez mais rápido. Até a Shin Guild e a Berserker Guild estão entrando com tudo. A escala do movimento deixava claro que aquilo não era uma febre passageira. Os grandes jogadores já tinham decidido que havia valor demais ali para ignorar. Na transmissão, a âncora se virou para um especialista convidado e perguntou com uma voz tensa e empolgada: Professor, qual é a sua visão sobre esse fenômeno do leveling mana se tornando realidade? A pergunta ficou no ar como a abertura de uma crise muito maior, uma crise que o mundo inteiro agora era obrigado a encarar. O especialista ajustou os óculos devagar, e a expressão dele ficou mais afiada enquanto as luzes do estúdio refletiam nas lentes. Por um breve instante, parecia que toda a transmissão tinha parado por causa daquele pequeno gesto, como se todo mundo estivesse esperando o peso da resposta dele cair sobre a sala. Uma jogada de gênio, ele disse por fim. Eles não estão simplesmente comprando terras, estão comprando o próprio futuro, e esse futuro já começou. Tama encarou a tela sem nem piscar, totalmente preso naquilo. Espera, a Shin Guild não tinha subido do rank 5 pro rank 3 não faz muito tempo? De repente, o timing pareceu importante demais para ignorar. Nanchame não disse nada. Ele continuou completamente imóvel, com o olhar fixo, mas distante, como se o mundo ao redor tivesse ficado em silêncio enquanto os pensamentos dele afundavam em algo muito mais profundo. Só tinha uma coisa girando sem parar na mente dele. Como a gente vai retribuir Lioyol? No fim das contas, essa era a única pergunta que realmente importava para ele. Tamo olhou de lado para ele, percebeu o peso no rosto do irmão e assentiu devagar. Você tem razão. A gente nunca estaria aqui desse jeito sem ele. As palavras saíram com uma certeza calma, sem nenhum exagero, porque não precisava. Aquilo era simplesmente verdade. Uma sombra do passado mais sombrio deles cruzou a mente dele. Se Lioy não tivesse interferido, você ainda estaria. Ele se interrompeu antes de terminar o pensamento, mas o silêncio já dizia tudo. E além disso, foi ele quem disse para Shin investir em Yusra desde o começo. Ele viu tudo isso chegando antes de qualquer outra pessoa. No letreiro de notícias abaixo da tela, 2 nomes dominavam tudo. Yusra Grandfell Claudia Arpegio Romeu. Tudo gira em torno dele. Tamman fechou o punho quando uma nova determinação surgiu no peito. Então tá, eu vou garantir que a reconstrução seja nada menos que lendária. Se esse reino estava ligado à visão de Lioy, então ele faria questão de reconstruí-lo de um jeito digno dessa confiança. A gente precisa corresponder às expectativas dele. Nanchame, não dá pra gente virar um peso pra ele agora. Tama esticou a mão e cutucou ele, tirando daquele transe profundo e trazendo ele de volta pro momento. A ascensão da Shin Guild devia ser motivo de comemoração, mas a seção de comentários na internet já estava ficando venenosa. Por que eles não estão trabalhando com a Mythology Guild? Os internautas perguntavam sem parar. Os olhos de Nanchame se estreitaram na hora. Tama soltou um resmungo curto e irritado, já cansado do rumo que a conversa estava tomando. Lá vamos nós de novo. A Mythology claramente está tentando jogar um contra o outro. É a mesma manipulação da mídia de sempre, só que com uma tinta nova. Mas nem isso era o fim. Shin soltou um suspiro baixo. Os truques baratos da Mythology não são novidade, mas dessa vez eles até arrastaram a Assembleia Nacional para isso. A menção fez Tamman franzir a testa. O que um bando de políticos pode fazer numa era de despertos como essa? A Mythology pode ser um gigante no mundo dos negócios, mas comprar o governo também? Isso não devia ser possível, nem para eles. E é exatamente isso que me preocupa, Shamin respondeu sombriamente.
Isso parece algo muito além de simples suborno. A situação já tinha começado a cheirar podre de um jeito bem mais profundo. Então como, exatamente, a Mythology conseguiu colocar os parlamentares na coleira? Enquanto essa pergunta pairava no ar, em outro lugar, um distintivo dourado brilhava de leve na lapela de um terno. Mas o homem que usava aquilo estava espumando pela boca, com o corpo tremendo enquanto o destino dele balançava numa incerteza assustadora. Ao redor dele, uma miasma roxa e sinistra se torcia e se enrolava no ar como um veneno vivo. Aquilo se agarrava a ele em ondas grossas e antinaturais, deixando toda a cena grotesca e profundamente errada. Observando tudo com um sorriso frio e satisfeito estava Queen Jian, a Guild Master da Mythology. Não havia nem um pingo de pena na expressão dela, só um divertimento calmo, como se estivesse vendo algo acontecer exatamente do jeito que ela queria. Ela ergueu o celular e falou sem tirar os olhos da cena. Secretário Kim, limpe minha agenda de amanhã. Senhora, mas a senhora tem a cúpula com o senador Choi, respondeu o secretário, nervoso, claramente pego de surpresa. Jian não respondeu. Os olhos dela já estavam fixos numa fotografia de Grandfell Claude Arpegio Romeu, e aquele silêncio por si só já parecia uma ordem. O silêncio do outro lado durou só um segundo, mas carregava autoridade absoluta. Entendido, respondeu o secretário imediatamente, sem ousar insistir mais. Quer que eu envie suas desculpas ao senador? O secretário perguntou com cuidado. Jian passou a língua devagar pelos lábios, e no instante seguinte sua aparência mudou. O cabelo dela ficou de um prata puro e antinatural, e chifres demoníacos surgiram nas têmporas com uma certeza suave e assustadora. A mudança fez ela parecer menos humana e mais um predador revelando sua verdadeira pele. Um sorriso de caçadora se abriu no rosto dela. Não precisa. Eu vou para o Kingdom of Yusha. Tem um certo homem lá que eu estou louca para conhecer. Enquanto isso, de volta a Magic Tower, a luz do sol caía com tanta força que até doía nos olhos. O clima não podia ser mais diferente. Então, sem aviso, um holograma piscou e surgiu. Nova função desbloqueada. Atrás de Grandfell Claude Arpegio Romeu, o avatar espiritual de Liyue apareceu flutuando, brilhando de leve como um companheiro estranho que finalmente tinha decidido se revelar. A aparição repentina fez o momento inteiro parecer estranhamente cerimonial. Os olhos de Romeu se arregalaram um pouco. Uma nova função, finalmente. Por um brevíssimo instante, houve expectativa de verdade ali. Mas essa pequena vitória foi destruída quase na mesma hora por uma vibração áspera e violenta que quebrou toda a calmaria. Grandfell Claude Arpegio Romeu se encolheu e virou na direção do smartphone vibrando com um desgosto visível, como se aquilo não fosse um aparelho, mas um artefato amaldiçoado que tinha saído rastejando de uma tumba selada. Só o som já bastou para estragar o humor dele. Faz isso parar, Liyue resmungou por dentro, já exausto. Quem fica ligando numa hora dessas? Ele se inclinou e espiou a tela, já se preparando para se decepcionar no momento em que visse o nome. É minha irmã de novo. O que ela quer dessa vez? Por fora, Grandfell Claude Arpegio Romeu apenas ergueu a xícara e tomou um gole com perfeita indiferença aristocrática, como se aquele incômodo não tivesse nada a ver com ele. Então, um pedaço de pergaminho voou pelo ar e parou bem na frente dele, flutuando no lugar com insistência mágica. Grandfell Claude Arpegio Romeu abaixou a xícara devagar. Era uma mensagem da torre, e o momento não podia ser pior. A expressão dele deixava bem claro que a paciência para interrupções já estava no limite. O papel tremeu uma vez, e então uma voz ecoou do texto como se a carta tivesse ganhado vida. O som encheu o ambiente com uma animação formal e artificial. Saudações, Liyue. Grandfell Claude Arpegio Romeu levantou uma sobrancelha, e o rosto dele assumiu na hora aquela expressão familiar de irritação fria. Ele já desconfiava que isso não ia ser rápido. Eu sou o arquimago-chefe, aquele que tem tentado entrar em contato com você. Já que você ignorou minhas mensagens digitais, tomei a liberdade de enviar este pergaminho no lugar. Por favor, perdoe a intromissão.
A expressão de Grandfell Claude Arpeggio Romeu ficou ainda mais fechada, mas o pergaminho continuou como se não tivesse nenhum senso de perigo. Como co-pesquisador da torre, sua posição é igual à de um arquimago-chefe. Você agora é da família. Só essa escolha de palavras já era o bastante para deixar tudo ainda mais suspeito. Eu também preparei uma promessa de repente, a voz falhou e foi cortada por outra completamente diferente. Aventureiro Lioyol, é uma honra conhecê-lo. Eu sou Ben Graham. A mudança foi tão brusca que parecia que uma transmissão mágica tinha acabado de ser sequestrada. Eu preparei um presente para você. Olá, eu também sou um aventureiro veterano, por favor, repare em mim. Num instante, o pergaminho virou uma rádio caótica cheia de magos desesperados empurrando as próprias vozes um atrás do outro. Lioy sentiu a alma dele começar a secar na mesma hora. Que pesadelo é esse? Spam da vida real? Isso é horrível. O instinto de sobrevivência dele assumiu o controle imediatamente. Corre! Só corre, Grandfell! Claude Arpeggio Romeu não perdeu nem meio segundo hesitando quando esse pensamento bateu. Fugir agora era a resposta mais razoável disponível. Ele girou nos calcanhares e fugiu com elegância máxima, saindo dali a passos rápidos do coral de fanboys mágicos e ainda assim preservando de alguma forma sua dignidade nobre. Toda a retirada parecia absurdamente graciosa. Mudança de cena. O Palácio Real de Yusra brilhava sob o sol, todo dourado, coberto de mármore e grandiosidade polida. Arkon soltou uma risada no momento em que viu o mago exausto chegando, como se estivesse procurando refúgio do resto do mundo. Não era difícil perceber que Grandfell tinha corrido para lá para escapar de alguma coisa. Eles são, realmente tão incômodos assim? Arkon perguntou, divertido, como se já soubesse a resposta e só quisesse ouvir aquilo em voz alta para aproveitar o momento. O sorriso de Arkon só aumentou. Então, como é ser o ídolo da Magic Tower? Não havia nenhum traço de pena na voz dele, só uma provocação calorosa e impiedosa. Grandfell Claude Arpeggio Romeu continuou completamente impassível, se recusando a dar a reação que ele queria. Arkon acenou levemente com uma mão e continuou, não pega tão pesado com eles. Do jeito deles, é assim que demonstram respeito por uma inteligência superior. O vapor subia suavemente do chá de Grandfell Claude Arpeggio Romeu, o único sinal visível de calor em qualquer lugar perto dele. Não tenho interesse em bajulação, ele respondeu friamente. Principalmente quando ela se disfarça de sinceridade. Arkon caiu na gargalhada com essa resposta, claramente encantado em vez de ofendido. Para ele, esse era exatamente o tipo de reação que esperava. É exatamente por isso que você é quem é, disse Arkon, ainda sorrindo. Até o Demon of Grade caiu diante desse seu ego inabalável. Então o tom dele mudou um pouco enquanto se inclinava para frente. Falando nisso, os olhos dele brilharam com interesse renovado. Você viu a gravação que a Shin Guild divulgou? Ela capturou sua batalha perfeitamente. Grandfell Claude Arpeggio Romeu congelou na hora. A xícara na mão dele fez um pequeno ruído, a menor rachadura até agora na compostura dele. Gravação? BZZ. O celular vibrou de novo no pior momento possível. Dessa vez era a mesma irmã dele. Ah! Lioy o percebeu com horror crescente. Eu esqueci completamente de responder à mensagem dela. Isso explicava coisa de mais de uma vez só. Tem alguma coisa errada? Arkon perguntou, agora observando ele com atenção. Me dê licença por um momento, respondeu Grandfell Claude Arpeggio Romeu antes de atender a ligação. Irmã. No instante em que a conexão abriu, a tela praticamente explodiu de raiva. Para com isso! Lea gritou, com o rosto ocupando a tela inteira de um jeito que parecia quase um ataque. A fúria dela vinha com tanta força que até o ar ao redor da chamada parecia tremer. Você não é um caçador de demônios. Você não é um nobre. Acorda pra vida, seu Shunibyo monarca final do Kingdom of Yusra. Na tela, Luran apareceu com um sorriso brilhante, e Unan veio logo atrás. Luran, não sobe em cima da sua tia.
Está na hora de se arrepender dos seus pecados. Os três gritaram juntos numa bagunça alegre e animada, transformando a chamada em puro caos familiar. Lin ergueu o celular e comparou a expressão estoica de Grandfell na tela com a pose real da gravação. Então ele caiu na risada e copiou exatamente a mesma postura, com uma seriedade exagerada. A zoeira estava precisa demais para ser ignorada. Ficou igualzinho, né? Ele comemorou, orgulhoso. Sua batalha foi lendária. Você já passou de 1 milhão de views no YouTube. Grandfell soltou um suspiro lento enquanto os elogios por ele ter derrotado sozinho The Sin of Grade continuavam ecoando nos ouvidos dele. Realmente parecia uma cena arrancada direto de um manhã de evolução. Mesmo assim, ele só arrastou a tela pro lado e deixou o celular de lado, como se quisesse apagar o acontecimento inteiro da existência. Akuna apoiou o queixo numa das mãos enquanto o silêncio caía por um instante sobre o ambiente. Grandfell abaixou um pouco a cabeça, e quando falou, a voz soou baixa, cansada e desgastada de um jeito que quase fazia ele parecer humano de novo. Existe algum lugar, qualquer lugar, onde eu possa descansar? Akuna sorriu com um calor imediato, como se estivesse esperando exatamente por essa deixa. Claro. Na verdade, já que estamos falando disso, você teria interesse em um cargo aqui? A oferta saiu suave demais para ser casual. Eu estava pensando talvez em um ducado, em reconhecimento ao seu papel na criação da base do reino. Ou quem sabe um privilégio especial permitindo que você governe um território diretamente. Grandfell respondeu no tom mais seco possível. Um quarto simples já basta. Por dentro, Lioyol estava gritando tanto que mal conseguia pensar. Eu realmente vou morrer de vergonha desse jeito. A cena logo mudou para uma cabana de madeira isolada, cheia de luz do sol e ar puro. Ele abriu a porta e deixou toda aquela claridade entrar. O paletó foi guardado com cuidado, mas no momento em que ele começou a afrouxar a gravata desesperadamente, uma etiqueta de chá se soltou e caiu no chão. Ele desabou no sofá com toda a graça de um homem cujo espírito finalmente tinha abandonado o corpo. Os olhos dele se fixaram na tela, e a expressão escureceu com uma mortificação pura e indescritível. Eu vou morrer de vergonha. Por que o número de visualizações está subindo tão rápido? Ele encarou os resultados da busca como se só o ódio pudesse apagar aquilo. Mas os números só continuavam subindo, e cada atualização fazia a humilhação parecer maior. O sangue de Grandfell ferveu cada vez mais. Quem deu permissão para Shannon Guild subir isso? Eu devia processar cada um deles por gravação ilegal. Então, de repente, os pensamentos dele pararam na hora. Lá fora, o mundo natural continuava calmo e pacífico, mas os sentidos dele se aguçaram de repente. Alguma coisa tinha mudado. Ele ficou paralisado na hora, com o corpo inteiro travando enquanto seus olhos se arregalavam em alarme. O que aquele sinal queria dizer? Foi repentino, agudo e familiar o bastante para fazer seus nervos se tensionarem na mesma hora. Era uma sensação que ele conhecia bem demais, do tipo que fazia sua pele se arrepiar antes mesmo de sua mente acompanhar. Enquanto minúsculas partículas de poeira flutuavam preguiçosamente pelo feixe de luz, uma máscara cobriu seu nariz e boca num movimento rápido e treinado, quase como memória muscular. Com o cabelo todo bagunçado, ele murmurou baixinho, imundo. Lioyol coçou a parte de trás da cabeça com uma expressão sem jeito, meio envergonhada. Acho que esqueci de limpar. Mas, enquanto ele reclamava disso, uma confusão bem maior já estava acontecendo no canteiro de obras do arquipélago, onde a tensão começava a ferver e virar caos. Do lado de fora do local, um guarda estava rígido em frente à tenda vermelha de comando, vigiando com olhos cautelosos. O clima ao redor dele estava pesado, como se o problema estivesse a um passo de explodir. Dentro da tenda, Nantaemen ergueu um dedo trêmulo e apontou para a tela brilhante do celular. Sua mão tremia tanto que parecia que ele mal conseguia segurar o aparelho firme. Que merda de queda é essa? Por que as nossas ações estão despencando assim? Ele gritou, com a voz falhando de incredulidade e raiva. Na frente dele, Nan Xiaomin soltou um suspiro longo e cansado, como se já esperasse essa tempestade. É a Mythology Guild, disse Nan Xiaomin com uma expressão sombria.
Eles estão espalhando rumores de novo. Nantaemin puxou o ar, incrédulo. De novo? Desde que conseguiram apoio do parlamento, aqueles desgraçados começaram a agir como se a gente fosse inferior. Nan Xiaomin esfregou o queixo devagar, ficando cada vez mais sério enquanto pensava. Suspeito que eles queiram garantir para si mesmos as recompensas da reconstrução antes de nos tirar completamente do caminho. Seus olhos se estreitaram. Mas desde quando eles ganharam tanta influência? Então, de repente, a voz de Nantaemin falhou quando a ficha caiu. A Shannon Guild, se fundindo com a Mythology. Que manchete absurda é essa? Disparou Nantaemin. No título fala em fusão, mas no artigo diz que o mestre da guilda Shannon pediu Beck Easiol em casamento, e que eu fui atrás dela praticamente implorando. As palavras eram tão absurdas que mal pareciam reais. Exatamente nesse momento, um par de pernas longas avançou até a entrada da tenda, e o guarda do lado de fora latiu em tom seco: "Pare! Você não pode entrar." Lá dentro, Nantaemin ainda estava furioso. Eu também sei espalhar rumores, sabia? Todo mundo sabe que eu não suporto a Beck Easiol. Sua voz estava alta e exaltada, cheia de orgulho ferido e frustração. Por quê? Porque ela tem uma bunda enorme e peluda, soltou Nantaemin, jogando os dois braços para o alto, com o rosto vermelho de raiva. Então, no exato instante seguinte, Beck Easiol surgiu na entrada e se inclinou levemente para frente, cruzando os braços de leve enquanto inclinava a cabeça. Nossa, é mesmo? E onde exatamente você ouviu uma coisa dessas? A aparição repentina dela congelou todos os membros da Shannon dentro da tenda. Toda a fúria de Nantaemin sumiu na hora, substituída por puro horror ao encará-la. Nan Xiaomin se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Beck Easiol jogou o cabelo casualmente por cima do ombro, com um sorrisinho debochado se formando no canto dos lábios, como se estivesse aproveitando cada segundo do choque deles. Você sabe segredos sobre o meu corpo que nem eu conheço, ela disse com doçura. Tá afim de mim? Um suor frio encharcou instantaneamente as costas de Nantaemin. Como ela entrou aqui? Meus homens estão bem do lado de fora. Nan Xiaomin correu para a entrada em pânico. Impossível. Ele puxou a aba vermelha da tenda com tanta força que quase arrancou da estrutura, e então ficou imóvel. Do lado de fora, os 3 guarda-costas estavam caídos inconscientes na terra, completamente imóveis. O rosto de Nan Xiaomin endureceu enquanto ele se virava lentamente de volta para a intrusa. O último traço de compostura casual desapareceu de sua expressão, substituído por uma cautela sombria. O peso total da situação finalmente caiu sobre ele. Você sabe o que significa atacar membros da nossa guilda, não sabe? Disse em um tom baixo e tenso, tentando manter a autoridade mesmo quando o perigo diante dele já era impossível de ignorar. Beck Easiol fez um gesto leve e displicente com a mão, como se a acusação dele mal valesse ser ouvida. Atacar, repetiu ela, parecendo até divertida. Eu nem toquei neles. Eles só resolveram tirar um cochilo. No instante seguinte, o olhar dela se afiou e atingiu Nan Xiaomin como um golpe físico. O pânico tomou conta dele. Aquela pressão era assustadoramente familiar. Ele encarou a mulher à sua frente, Beck Easiol, o as da principal guilda financeira da Coreia, e seus instintos gritavam que aquilo não era um confronto comum. Ela era a mulher que pegou uma guilda sem nome de verdade, sem posição de verdade, e praticamente sozinha a arrastou até o 41º lugar. Um crescimento desses não era normal. Era o tipo de coisa que deixava cicatrizes em todo mundo que ficava no caminho. Nantaemin apontou para ela com um dedo trêmulo e gritou: Ei, Beck Easiol, que diabos você acha que está fazendo? Você passou dos limites. Beck Easiol não respondeu, mas ao lado dele Nan Xiaomin já estava encharcado de suor frio. Ela tem apoio do parlamento, só isso já a torna perigosa o bastante. Mas então outro pensamento o atingiu como um raio. Não, não é isso. A percepção veio tão de repente que fez seu estômago afundar. É controle mental. Um terror puro inundou suas veias na mesma hora, frio e sufocante. Era o tipo de medo que fazia o corpo parecer que já não pertencia mais a ele.
Isso não deveria funcionar em jogadores despertos, ele tentou dizer, desesperado para avisar Nantaemin antes que fosse tarde demais. Mas seu corpo se recusava a obedecer. Seus músculos travaram. Sua voz morreu na garganta. Ele estava paralisado. Não precisa partir para a violência, murmurou Beck Easiol suavemente, com uma calma que deixava tudo ainda mais assustador. Atrás dela, uma entidade demoníaca começou a se manifestar, espalhando uma aura cruel e maliciosa que encheu a tenda como veneno no ar. No momento em que Nan Xiaomin sentiu sua presença, sua mente foi jogada num caos absoluto. O demônio se torceu e se deformou até assumir a própria aparência de Nan Xiaomin, usando seu rosto enquanto ria de um jeito insano e quebrado. Mãos com garras rasgavam as bordas de sua sanidade, dilacerando seus pensamentos como se sua mente fosse algo frágil e fácil de destruir. O horror puro o engoliu por completo. Não restava espaço para razão, orgulho ou resistência, só um medo tão intenso que parecia não ter fim. Então, sem aviso, Grandfell Claudiarpeu surgiu na clareira do lado de fora da tenda. No momento em que viu os guardas caídos espalhados pelo chão, soltou um suspiro cansado e afrouxou a gola com irritação visível. Dentro da tenda, os dois mestres de guilda se viraram para a nova presença repentina. A mudança na atmosfera foi imediata, como se toda a cena tivesse virado para outra direção no instante em que ele chegou. O dedo de Nantaemin ainda estava suspenso no ar, tremendo por causa da acusação que ele vinha fazendo. Grandfell Claudiarpeus entrou na tenda e arrancou a máscara com um movimento irritado, parecendo alguém que já tinha chegado ao limite da paciência. Acabei de terminar de limpar, e ainda assim a sujeira continua ao meu redor. Insuportável. Sua voz carregava um nojo direto, frio e cortante. Nantaemin arregalou os olhos ao vê-lo, ficando pálido quase na mesma hora. Irmão Liu Eziol, começou Nantaemin, mas Grandfell Claudiarpeus o ignorou completamente. Seus olhos afiados passaram direto por ele e se prenderam em Beck Eziol com uma precisão assustadora. Você é um demônio, disse ele sem hesitar. Então puxou no celular um arquivo intitulado Secret Video, e sua expressão ficou ainda mais fria ao colocá-lo à mostra. Era a gravação bruta de sua missão Pride. Na tela, Grandfell Claudiarpeus encarava diretamente a câmera com uma autoridade esmagadora, e cada palavra carregava peso de comando. Está na hora de corrigir seus erros. Ele reproduziu o clipe de novo, com os olhos queimando de indignação profunda, como se só de lembrar daquilo já se sentisse ofendido. Só um verdadeiro demônio teria prazer em transmitir esse tipo de humilhação para o mundo inteiro. Seu tom era severo e absolutamente convicto, como se não pudesse haver outra explicação para tamanha crueldade. Nantaemin ficou imóvel, com a boca ligeiramente aberta, completamente incapaz de entender o que estava acontecendo. A discussão tinha saído tanto do rumo que sua mente mal conseguia acompanhar. Beck Eziol piscou uma vez, visivelmente confusa. Diante da acusação repentina de Grandfell Claudiarpeus, a tela pareceu momentaneamente pega de surpresa. Enquanto isso, Nantaemin começou a gaguejar, com suores correndo pelo rosto enquanto tentava desesperadamente entender a situação. O vídeo, bem, ele balbuciou inutilmente. Grandfell Claudiarpeus empurrou o celular para frente, se recusando a deixar o insulto, ou o que ele acreditava ser um insulto, passar sem consequência. Beck Eziol observou com atenção, e um sorriso sinistro foi surgindo lentamente em seu rosto. Ora, pensou ela, eu vim aqui planejando arrancar informações da Shannon, mas agora o verdadeiro alvo entrou direto na minha armadilha por conta própria. Completamente alheio ao olhar predatório fixo nele, Grandfell Claudiarpeus apenas esperou. Já Nantaemin estava desesperado, tentando achar as palavras certas. Aquele vídeo, nós só queríamos que o mundo visse a sua grandeza. Não tivemos nenhuma má intenção. Beck Eziol zombou por dentro, achando a desculpa patética. Então esse é o homem que chamam de Light of US, pensou ela friamente. De perto, ele parecia dolorosamente comum. Alguém assim realmente conseguiria derrotar um dos Seven Deadly Sins sozinho? Ela deu um passo à frente, com ceticismo escorrendo de cada palavra. Ei, você disse que seu nome é Liu Eziol.
Grandfell Claudiarpeus se virou para encará-la, e o sorriso torto de Beck Isiol aumentou enquanto ela descartava as lendas ao redor dele como puro exagero. Ela prendeu o olhar no dele como uma predadora avaliando a presa. Eu sou Beck Isiol. Então avançou sem hesitar para dentro do espaço pessoal dele, deixando os dedos deslizarem pela gravata em um gesto lento e deliberadamente sedutor, testando sem o menor receio. Você já ouviu falar de mim, não ouviu? Eu definitivamente me interessei por você. Seus olhos escuros se ergueram para ele com uma inocência cuidadosamente encenada, mas os pensamentos por trás daquela expressão bonita eram venenosos e afiados. Que decepção, pensou ela. Mas ele ainda é útil, no fim das contas só mais um peão. Se eu souber usar ele direito, tomar o controle de Yusha vai ficar fácil. Só que, antes que esse plano nojento pudesse se firmar, Grandfell Claudiarpeus afastou a mão dela com uma indiferença fria e seca. Beck Isiol congelou onde estava, olhando em choque para a marca vermelha de irritação que começava a surgir em sua pele. A ardência era pequena, mas o insulto por trás daquilo era enorme, e foi isso que realmente a fez parar. Grandfell Claudiarpeus nem se deu ao trabalho de olhar para ela de novo. Em vez disso, virou-se para o imóvel Nanshelmin e falou como se Beck Isiol já nem merecesse ser reconhecida. Guildmaster, você está parecendo uma estátua. Quer explicar a situação você mesmo? Nanshelmin se encolheu de susto, com gotas de suor surgindo na têmpora. Sim, certo, gaguejou ele, tentando desesperadamente recuperar o controle e salvar o pouco de dignidade que ainda lhe restava. Estão espalhando rumores maliciosos sobre você, disse ele com cuidado, forçando as palavras a saírem. As pessoas estão dizendo que você só concede privilégios para guildas com as quais tem amizade pessoal. Nós não podíamos simplesmente ficar parados vendo sua reputação ser manchada por mentiras assim. Então nós divulgamos aquele vídeo de esclarecimento. Ele abaixou a cabeça, com a voz carregada de remorso exagerado. Peço sinceras desculpas. Minha única intenção era limpar seu nome, mas talvez meus métodos tenham sido precipitados. Grandfell Claudiarpeus cruzou os braços, enquanto seu olhar afiado pesava silenciosamente o pedido de desculpas, procurando fraqueza em cada palavra. Ele estava prestes a julgar as ações de Nanshelmin quando Beck Isiol quebrou a tensão de repente. Com licença, Liu Isiol. A voz dela entrou cortante e ofendida. Como ousa me tratar como se eu fosse ar? Ela jogou os cachos para trás, e um brilho perturbado passou por seus olhos. Não me lembro de isso ser uma etiqueta apropriada. Então como exatamente eu devo interpretar esse desrespeito? A expressão de Grandfell Claudiarpeus escureceu em irritação aberta. Ah, então você conhece o conceito de etiqueta, respondeu ele, com um sarcasmo mais frio que gelo. Os olhos de Beck Isiol se estreitaram em fendas geladas, com seu orgulho claramente inflamado. Grandfell Claudiarpeus continuou com uma voz carregada de autoridade absoluta. No momento, estou falando com o Guildmaster Shinino. Quem te ensinou que interromper uma conversa era aceitável? Na mesma hora, Beck Isiol liberou sua aura em desafio aberto, se recusando a ceder nem um único passo. Tecnicamente, foi você que interrompeu minha conversa com ele primeiro, não foi? Rebateu ela sem perder o ritmo. Por fora, seu tom era brincalhão, quase leve, mas por dentro ela sorria com interesse. Então ele realmente tem coragem. Ótimo. Isso deixa tudo mais divertido. Mas isso não importa. Quando disse isso, seus olhos começaram a brilhar lentamente com uma luz carmesim sinistra. Todo homem é presa fácil para uma súcubo como eu, pensou ela com total confiança. Uma onda invisível de magia de encanto saiu do corpo dela e avançou na direção dele como uma maré suave e mortal. Nem mesmo o grande Liu Isiol deveria ser capaz de resistir a mim. Com a naturalidade de quem já fez aquilo muitas vezes, ela ergueu uma mão delicada até a bochecha de Grandfell Claudiarpeus e murmurou com uma voz baixa e sedutora, não concorda? Naquele exato momento, uma janela do sistema apareceu bruscamente diante dos olhos de Grandfell Claudiarpeus. O aviso foi imediato e inconfundível, inimigo natural detectado. Capacidades de combate aumentadas significativamente contra entidades demoníacas. A mensagem cortou a névoa como uma lâmina.
Os pensamentos de Grandfell Claudiarpeus se afiaram na mesma hora. Um inimigo natural, então é isso. Ela é um demônio. A conclusão veio rápida e limpa, e o ar ao redor dele pareceu ficar mais frio quando tudo de repente passou a fazer sentido. As pupilas de Beck e Isiol se estreitaram até virarem fendas finas, reptilianas, já sem parecer nem um pouco humanas. Uma aura roxa sufocante explodiu em ondas do corpo dela enquanto ela acariciava devagar o cabelo dele, num gesto que por fora parecia íntimo, mas por baixo carregava uma ameaça impossível de ignorar. Grandfell Claudiarpeus se firmou no mesmo instante. Essa intenção assassina está aumentando rápido demais. A pressão dentro da tenda ficou tão pesada tão depressa que parecia difícil até respirar. Então, vindo de algum lugar lá fora, um grito repentino rasgou o ar e quebrou o momento antes que tudo realmente virasse violência. Uma multidão de cinegrafistas avançou correndo em direção à tenda numa confusão barulhenta, tropeçando uns nos outros na pressa. É a tenda da Shinino, gritou um deles. Continuem filmando. Não percam nem um segundo disso. Outra voz berrou no meio do caos. Espera, aqueles ali são membros de guilda? Não, olha direito, é a Beck e Isiol, gritou um streamer para a tela, com os olhos arregalados de empolgação. Galera, vocês não vão acreditar nisso, a gente tá ao vivo bem na frente da base da Shinino Guild. Outro berrou ainda mais alto. É o Leo Isiol. É ele mesmo? No momento em que essas palavras se espalharam pela multidão, o rosto de Beck e Isiol perdeu a cor. O que? Soltou ela, completamente pega de surpresa. Perto dali, Nan Xiaomin ajeitou os óculos e deixou um sorriso perverso surgir no rosto. Finalmente, o palco está montado, pensou ele com satisfação. A mudança repentina no controle da situação fez o coração de Beck e Isiol disparar em pânico. O que significa isso? Exigiu Beck e Isiol, com a voz afiada pela incredulidade. Nan Xiaomin respondeu apenas mostrando o dedo do meio, com os olhos brilhando de triunfo astuto. Ei, senhorita Beck, você realmente achou que era a única que sabia manipular a mídia? Murmurou ele baixinho. Comprar a mídia impressa não vai te salvar agora. Na frente dele, os streamers se inclinavam com expressões gananciosas e famintas, enquanto suas câmeras aproximavam cada vez mais o escândalo. Os repórteres entraram em frenesi quase na mesma hora. Beck e Isiol e Leo Isiol juntos? Isso é real. Olha a quantidade de espectadores, só continua subindo. O que aconteceu dentro daquela tenda? Notícia de última hora. Os alertas de doação não paravam de tocar enquanto os streamers se alimentavam daquele momento. Então as câmeras se viraram para ela. Senhorita Beck, por que você deixou a Burger Guild para se associar à Mythology? E agora também está mirando no Leo Isiol. No meio de todo aquele caos, Grandfell Claudiarpeus ficou parado em silêncio, analisando calmamente a situação inteira. O que exatamente era para ser isso? Será que a característica de inimigo natural ativou algum tipo de armadilha? Grandfell Claudiarpeus pensou, estreitando levemente os olhos. Ele olhou para as câmeras com desprezo aberto, como se a simples visão delas já o irritasse. Ao lado dele, Beck e Isiol soltou um suspiro baixo e cobriu a boca, tentando esconder o murmúrio que escapou de seus lábios. No momento em que percebeu Grandfell Claudiarpeus olhando para ela, ela rapidamente jogou o cabelo para trás e forçou a si mesma a se recompor. Sua expressão voltou a ficar lisa e elegante, como se pudesse apagar aquela breve rachadura na compostura só voltando a agir como antes. Bom, parece que não dá mais para ter uma conversa decente aqui, disse ela com suavidade, como se nada tivesse acontecido. Com um olhar cheio de falso calor e falso afeto, ela pousou a mão no ombro dele, tentando recuperar o controle do clima. Vamos para algum lugar um pouco mais reservado, Mr. Leo Isiol, perguntou ela com uma voz doce como mel. Grandfell Claudiarpeus não deu a menor atenção ao toque dela. Em vez disso, ele focou no sussurro baixo que tinha acabado de ouvir, voltando sua atenção para algo muito mais importante do que a encenação dela. A expressão dele ficou glacial num instante, sem deixar nem o menor traço de tolerância no rosto. Então ele abriu a boca e deu uma resposta tão fria e absoluta que foi o bastante para fazer a multidão inteira se calar.
Os olhos de Beck e Yol se arregalaram em pura incredulidade, depois em horror. Grandfell Claude Arpeus permaneceu ali como uma montanha imóvel, completamente indiferente à presença dela, ao charme dela e à pressão ao redor. Eu não tenho tempo para pessoas que não entendem a cortesia mais básica de marcar um horário antes. Seu tom era reto, limpo e impiedoso, daquele tipo que não deixava espaço para interpretação errada. Ele continuou, com a voz cortando o barulho como aço. Se deseja falar comigo, volte só depois de reaprender suas maneiras. Um suspiro coletivo tomou conta da multidão. Ele acabou de rejeitar ela. As pessoas sussurraram, em choque. Beck e Yol, meu Deus, olha a cara dela. Isso aqui é ouro. Melhor momento de recap de mana de todos os tempos. Os streamers riam sem vergonha, se divertindo com a humilhação acontecendo em tempo real. Beck e Yol eram um dos ases do enorme Mythology Group e a própria Guild Master da Mythology. Ela tinha mais de 10 milhões de seguidores, e todos conheciam ela como alguém intocável. Ela era nada menos que um ícone da era. Qualquer coisa que vestisse, qualquer coisa que bebesse, qualquer coisa que sequer segurasse na mão virava tendência no instante em que aparecia, esgotando em minutos enquanto as pessoas corriam para copiar. Ela era o rosto brilhante da Mythology Guild, uma mulher de quem falavam como uma lenda viva dentro da Korean Hunter Association. Sua imagem carregava influência, glamour e poder ao mesmo tempo. Todo mundo a adorava. Todo mundo queria a aprovação dela. Ser reconhecido por Beck e Yol era algo que as pessoas tratavam como um prêmio por si só. Todo mundo a queria. E foi exatamente por isso que o título que agora se espalhava pela internet bateu tão forte, Beck e Yol vs Leo e Yol. Só essa frase já bastava para incendiar a internet inteira em segundos. Quem venceria? Essa única pergunta já estava inundando todas as plataformas com comentários, cortes e reações debochadas voltadas contra ela. Então, bam! O som de um impacto ecoou pelo lugar como um tiro. Ela bateu o punho na mesa, com os olhos ardendo de um ódio tão feroz que parecia febril. Por quê? Por que meu charme não funcionou naquele desgraçado do Leo Yol? Ela gritou. Sua voz ecoou pelo quarto escuro, aguda e descontrolada de raiva. Imperdoável. Eu não posso perdoar ele. Eu não vou perdoar ele. Leo Yol, seu lixo, como você ousa fazer de mim uma palhaça? Ela gritava como uma banshee, com a voz falhando de fúria. Eu vou te matar, Leo Yol. Leo Yol. Então, de repente, ela agarrou a própria cabeça com as duas mãos. Para. O espelho à sua frente se partiu, com rachaduras irregulares explodindo por toda a superfície. O reflexo dela ainda encarava de volta pelos pedaços quebrados. Mas os olhos naquele reflexo já não eram normais. Eles brilhavam com uma luz vermelha demoníaca, observando-a com algo cruel e vivo por trás deles. O reflexo curvou os lábios num sorriso de deboche. Já não era mais o rosto de uma mulher assustada, mas de algo zombeteiro, frio e faminto. Cala a boca, Beck e Yol. A voz que veio do espelho era distorcida e cheia de desprezo. Foi você quem implorou pela minha ajuda. E agora quer agir como se fosse a dona deste corpo. Da escuridão atrás dela, um braço fantasmagórico com garras afiadas como navalhas começou a se materializar lentamente. Que patético. Quer que eu te dê uma ajudinha de novo? Zombou a voz. Na mesma hora, as memórias voltaram com tudo à mente dela, um abismo escuro sem fim, o fedor da morte e pilhas de cadáveres enterradas na sombra. Uma entidade grotesca surgiu daquela memória e ergueu o queixo dela com uma gentileza assustadora. Você me pediu para te salvar, lembrou a criatura, com uma presença tão pesada e podre que até o ar parecia apodrecer. Você queria se tornar a número 1, não queria. O demônio aproximou o rosto do dela, com os olhos pingando sede de sangue. Você disse que queria se vingar de todo mundo que te menosprezou. De cada um deles. Você disse que faria qualquer coisa. E eu te dei tudo o que você pediu. Agora sua voz soava quase divertida, quase ofendida. Então qual é exatamente o problema agora? Beck e Yol encarou o espelho quebrado, com o corpo inteiro tremendo enquanto falava.
Eu nunca quis isso. Sua voz estava fraca e abalada, como se nem ela acreditasse nas próprias palavras enquanto as dizia. De repente, ela pisou com força num caco de vidro quebrado. Não. Não é o Lewis Yol que deve morrer. É você. A personalidade demoníaca riu de forma áspera e puxou o cabelo bagunçado dela, saboreando o caos na voz dela. Que besteira é essa que você tá falando agora? Zombou a criatura. Quem você acha que te trouxe até aqui? Até o seu próprio pai te chamou de erro. Sua ingrata miserável. Cada palavra era afiada o bastante para cortar. Você devia estar me agradecendo. Então, num único movimento violento, um caco de vidro voou para a mão dela. Sem hesitar, Beck Isyol enfiou o vidro direto no próprio pescoço. O sangue espirrou pelo quarto num arco quente e brutal. O vermelho vivo manchou o chão, a parede e o espelho quebrado. A voz do demônio falhou em choque. Hã? O corpo está se movendo sozinho, ela enlouqueceu. Apertando o ferimento na garganta, Beck Isyol pressionou a mão coberta de sangue contra ele enquanto mais sangue escorria entre seus dedos. Você enlouqueceu, Beck Isyol? Está tentando resistir a mim? A mão dela tremia violentamente, mas mesmo assim o caco continuava afundando mais. O terror inundou seus olhos enquanto o demônio rosnava. Conheço os seus limites, garota tola. Você quase cortou a própria linha da vida agora. A voz já não era mais zombeteira. Estava confusa, irritada e um pouco assustada. Beck Isyol bateu o pé no chão fracamente, como se até aquele pequeno movimento já carregasse desafio. Está zombando de mim? Meu controle sobre você está enfraquecendo por acaso, sibilou o demônio. Eu te dei riqueza. Eu te dei glória. Sua incredulidade começava a virar pânico. Eu te dei todos os desejos que seu coração implorava. Fiz tudo isso para que ninguém jamais ousasse te menosprezar de novo. A voz subia a cada palavra, soando cada vez mais desesperada quanto mais tentava parecer dominante. Beck Isyol ficou imóvel no quarto encharcado de sangue, com as roupas e a pele manchadas de vermelho. Na frente dela, a outra personalidade silvava e se contorcia como algo preso, furiosa porque seu controle estava escapando. Então a verdadeira Beck Isyol finalmente decidiu aparecer. A voz do alter ego vacilou em horror repentino. Eu fiz isso por nós. O rosto de Beck Isyol permaneceu assustadoramente calmo enquanto ela apertava mais o caco na mão. Por quê? Exigiu o outro eu, recuando. Tudo o que você conquistou, disse Beck Isyol com uma voz baixa e firme, eu poderia ter feito sozinha. Agora não havia mais tremor no tom dela, só uma certeza fria. Eu sou a filha do Guildmaster da Mythology. Essa é a única razão pela qual você tem medo de me perder. Seus olhos estavam mortos de tão calmos enquanto encarava o espelho quebrado. Se você possuísse qualquer outra pessoa, não seria nada. No fundo, você sabe que não vale nada sem este corpo. Você só está apavorada de ficar sozinha. Essa única frase fez o demônio entrar em pânico. Isso é ruim. Eu perdi sangue demais. Meu poder está sumindo. A voz começou a gritar dentro da mente dela. O que você está dizendo? Para com essa loucura. Se isso continuar, nós duas vamos morrer. O grito ecoou pelo vazio da consciência dela. Sem dizer mais nada, Beck Isyol enfiou o caco de vidro no próprio estômago. O sangue espirrou pelo chão de novo, violento e vivo, enquanto seu ato desesperado empurrava ela e o demônio para a beira da morte. Você pode até estar louca, mas eu não estou. Mesmo enquanto esse pensamento passava pela mente dela, outra imagem a atingiu sem aviso, a memória de sua mão tocando o rosto de Grandfell Claudia Arpeus. Aquilo voltou com tanta força que fez sua respiração falhar. Ele tinha olhado diretamente para ela. Não por cima dela, nem através dela, mas direto para ela, com aquele olhar frio e penetrante que não deixava passar nada. Os olhos de Beck Isyol se arregalaram em choque. No olhar afiado e inabalável de Grandfell Claudia Arpeus, ele não tinha visto um monstro parado diante dele. O que ele tinha visto era a sombra de uma mulher, a verdadeira Beck Isyol escondida atrás do demônio.
Naquele momento em que ela tentou seduzir Grandfell Claudiarpeus, a imagem do seu eu verdadeiro esteve o tempo todo ali, atrás do monstro. Seus olhos tremeram violentamente. Ele viu a verdadeira eu. Ele estava olhando para mim, não para você. Então outra lembrança surgiu do fundo dela, Grandfell Claudiarpeus virando as costas e erguendo a mão num adeus silencioso para a verdadeira Becky Isiol. Adeus. A palavra ecoou na mente dela, e Becky Isiol voltou à realidade de repente. Ao mesmo tempo, o demônio apertava o ferimento em seu pescoço, com os pensamentos correndo em pânico enquanto o sangue continuava escorrendo. Se eu não me mexer agora, vou morrer. Não, eu não posso morrer aqui. Eu ainda tenho que me vingar de Liu Isiol. O desespero nesse pensamento era cru, frenético e feio. Ela cambaleou para frente com as pernas instáveis, as duas mãos encharcadas de vermelho enquanto alcançava a maçaneta. Seus dedos escorregaram no metal por causa do sangue, mas mesmo assim ela forçou a pegada. Por que corpos humanos são tão frágeis? Eu não consigo me regenerar. Não tenho mana suficiente sobrando. Preciso consumir alguma coisa, qualquer coisa. Cerrando os dentes, Becky Isiol empurrou a porta. O guarda-costas do lado de fora se virou, viu ela coberta de sangue e entrou em pânico na hora. Senhorita, seu sangue, espera, não, a gente precisa levar você para um hospital agora mesmo, gritou ele, com o rosto ficando pálido enquanto corria na direção dela, em desespero. Mas antes mesmo de conseguir terminar de falar, uma sombra demoníaca se esticou pela parede e de repente avançou nele como uma criatura viva solta da escuridão. Enquanto isso, de volta à cabana de madeira, um silêncio pesado tinha tomado conta de tudo. Não era um silêncio tranquilo. Era denso, vigilante, como a calma logo antes de algo desabar. Grandfell Claudiarpeus estava sentado segurando uma xícara de chá quente, com o vapor subindo de leve no ar, quando a interface do sistema apareceu diante dos seus olhos sem aviso. O brilho repentino cortou a calmaria do ambiente. Habilidade de predador natural ativada. A mensagem apareceu num piscar seco. Os olhos de Grandfell Claudiarpeus se estreitaram na mesma hora, e qualquer traço de quietude foi substituído por um foco alerta. Que inconveniente! Entrar sorrateiramente a essa hora sem permissão, você realmente é tão grosseira quanto dizem os rumores. Ele pousou a xícara com calma controlada, sem perder nem por um instante aquela postura ereta e nobre, mesmo enquanto sua irritação ficava mais fria. Entre, demônio. O rosto de Grandfell Claudiarpeus continuou gelado, embora o canto de seus lábios se curvasse num leve sorriso perigoso. Você não é a visita que eu esperava, mas ainda assim vou lhe mostrar a devida hospitalidade. Atrás dele, o espírito fraco de Liu Isiol engoliu em seco e evitou contato visual com cuidado. Ele lançou um olhar nervoso para a porta e soltou o ar como se tivesse acabado de escapar da prisão por um instante. Graças a Deus, pensou ele. Então até os demônios dentro de um recap de mana têm horário e uma hora acabam indo dormir. O alívio foi breve, instável e otimista demais. A luz da lua caía pela janela em um prata pálido, e sob aquela claridade fria Becky Isiol apareceu. Ela estava de braços cruzados, encostada de forma casual na parede, mas a calma da sua voz parecia muito mais perigosa do que qualquer grito.